Morte na sua casa é um assunto tabu ou você já conversou com o seu filho sobre isso? Como é que você prepara o seu filho para essa situação que um dia ele vai vivenciar? Você achou assustador pensar sobre isso, conversar sobre isso com seu filho? É um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, né? Conversar com a criança, como explicar para a criança? A gente pode trabalhar a situação de morte nas situações do nosso dia a dia. Quando a gente tem uma plantinha em casa e de repente essa plantinha começa a ficar murcha e ela morre. Quando a gente tem um bichinho de estimação e esse bichinho de estimação morre. Então ela vai vivenciando a situação de morte no dia a dia, a partir das situações que você vai vivenciando com seu filho. E ela vai entendendo que a vida é feita de ciclo. Um dia todo mundo nasce e um dia todo mundo morre. Parece simples do jeito que eu tô falando, né? Mas não é. Por quê? Porque o adulto tem muita dificuldade em lidar com a morte. E você, sabe lidar com a morte? Talvez a dificuldade que você tem em conversar sobre esse assunto com a sua criança é justamente porque esse é um assunto mal resolvido para você. Você só vai conseguir convencer a criança da sua explicação se você estiver convencido dela. É preciso falar aquilo que você acredita, da forma como você acredita, sem explicações muito mirabolosas, explicações muito fantasiosas. A criança precisa entender que a morte é irreversível, que não volta, que a pessoa não volta, a pessoa não viajou. Quando a gente fala de viagem, né, algumas famílias falam, a pessoa foi fazer uma viagem muito longe. Quem viaja volta e quem morre não volta. Então a criança precisa entender que quem morreu não vai voltar mais. É preciso que a criança entenda que muitas vezes o sentimento de tristeza, o sentimento da saudade vai aparecer, isso é legítimo e é importante que você, ao conversar com a criança sobre isso, especialmente se tiver acontecido com alguma pessoa próxima a vocês, que você diga o quanto você está triste, o quanto você está com saudade, mas que tudo isso vai passar, que tudo isso vai melhorando com o passar dos dias. É importante que a criança perceba que você está sendo sincero, não menosprezar o que a criança está sentindo ou o que você mesmo está sentindo naquele momento. Importante nessa conversa que você vai ter com a criança, que você sane todas as curiosidades dela. Deixa a criança perguntar e vai explicando para ela dentro da sua própria curiosidade. Não dê explicações além daquilo que a criança está te perguntando. Deixe ela perguntar, esvaziar a sua curiosidade e a partir daquele momento você não vai além, porque senão você acaba dando informações que a criança nem quer naquele momento, nem precisa naquele momento. Outra dica importante que eu posso dar para vocês também é, caso já tenha alguém na família doente e que a gente sabe que já está em processo terminal e que a morte vai chegar, é legal a gente já conversar com a criança para dizer que aquela pessoa está muito doente, igual a plantinha que foi murchando. A criança vai se preparando de alguma forma para aquela situação. Ela não é pega de surpresa. Agora, claro, às vezes algumas situações acontecem de forma muito brusca e aí a gente acaba tendo que dar a informação de forma mais objetiva para a criança. Mas se você tem a oportunidade de preparar o seu filho para aquela situação, que você já sabe que está se aproximando, é melhor. Espero que esse vídeo te ajude a pensar sobre esse assunto tão delicado e a forma de abordar com a sua criança. Se tem alguém que você conheça que esteja vivenciando essa situação, compartilhe com ele, porque pode ajudar também. Acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais, se inscreva no nosso canal.